Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia e uma apaixonada por literatura, uma pessoa que lê muito desde os 12 anos de idade, e hoje eu farei neste canal uma defesa clara, aberta e fundamentada da literatura como entretenimento. Pare de torturar seu filho fazendo ele ler coisas chatas e faça com que ele tenha gosto pela leitura, simplesmente se divertindo ao ler. É disso que nós vamos falar. Eu sou professora de filosofia, evidentemente trabalho com textos muito complexos e de uma riqueza espiritual inestimável, mas para que uma pessoa aprenda a ler, se alfabetize, ganhe vocabulário, se deleite nessa atividade, é preciso primeiro que ela goste de fazê-lo. Vamos lá. Como alguns de vocês sabem, além de eu ser professora de filosofia, eu dirijo uma revista de cultura mensal, em que a gente fala de vários assuntos, e para a qual inúmeros colunistas inteligentes e interessantes colaboram, entre eles o Pedro Henrique Alves, que também é colaborador, é jornalista na Oeste e editor na LVM Editora. Bem, o Pedro Henrique Alves, este mês, enviou para a Esmeril de novembro um artigo chamado Botox Literário e o Drama da Leitura no Brasil, fazendo uma defesa da literatura como entretenimento. E eu fui à loucura enquanto eu estava revisando esse maravilhoso ensaio do Pedro, pelo único motivo de eu ter lido Dom Quixote por pura diversão, e o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, por pura diversão, e o Sobrinho de Rameau, de Derrot, por pura diversão. Tentei ler por diversão alguns livros do Rousseau, mas não são divertidos. Quando nós lemos os humoristas ingleses, por exemplo, são todos divertidos. Quando eu li Um Punhado de Pó, do Evelyn Waugh, por pura diversão. E esse ano, um dos livros mais adoráveis e deliciosos que eu li se chama Féerico Luar, no Copacabana Palace, do Alexandre Soares Silva, que também é colunista em alguma revista cujo nome eu esqueci, mas, antes de tudo, é um escritor e um humorista literário. E ele publicou esse livro, que se passa ali nos anos 20, na época da semana de 22, mas não foi por nenhum desses motivos que eu li. Eu li por pura diversão, em 2 dias. Dom Quixote é considerado um clássico. É o livro com o qual todos os professores de língua espanhola torturam as crianças na escola. Eu tenho, inclusive, uma edição que eu ganhei da minha antiga e saudosa professora de restauro de livros, que era chilena e fez letras, portanto ela foi torturada com Dom Quixote ao longo da sua faculdade inteira, porque Cervantes isso, Cervantes aquilo, e ela disse que ela ficou traumatizada, não podia ver Cervantes na frente. Ela falou: Bruninha, já que você gosta tanto, não sei porquê, do Cervantes, que para mim foi simplesmente uma obrigação infernal, eu gostaria de te dar esse livro. Eu tenho até hoje, guardei de recordação, uma edição em espanhol, uma edição chilena do Dom Quixote, encadernado em couro por ela, porque foi a edição que ela usou ao longo da faculdade. E eu fiquei me perguntando ali, olhando para... como é que alguém não se diverte lendo Dom Quixote? Bem, não se diverte quando os críticos literários vêm acabar com a festa, a nossa festa, a festa do leitor. O leitor, quando está diante de um autor, ele tem a sua alma, as suas experiências, ele tem o seu momento naquela semana, ele tem a crise existencial específica daquele momento da sua vida, e tudo isso vai se misturar com a obra, tudo isso vai inexoravelmente se misturar com a obra. Portanto, cada vez que um leitor toma um livro nas mãos, o livro é metade dele, metade do leitor. Por isso que livros muito importantes, muito ricos, muito fantásticos, é legal a gente ler em vários momentos da vida, porque aí a gente vai percebendo um pouco mais o livro e um pouco menos nós, leitores. Quando nós somos inexperientes, nós nos misturamos ainda mais com os livros que nós lemos. Ainda assim, Dom Quixote, voltando ao Dom Quixote, um livro que eu li por pura diversão. Não me lembro exatamente que idade que eu tinha, mas eu lembro que foi durante um período de férias, na faculdade já, um período de férias de julho, e eu li em 3 semanas. Aquela tradução dos Viscondes, com as ilustrações do Gustave Doré. Cada volume tem 600 páginas. Eu li em 3 semanas porque eu não conseguia fazer outra coisa, porque eu não conseguia parar de rir enquanto eu lia. Eu já tinha lido O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Erasmo, o humanista, nossa, o erudito,
o homem dos Haddadios. Não, Erasmo é o cara com o senso de humor mais apurado que eu encontrei na minha vida. Se um dia eu encontrasse em vida uma pessoa com o senso de humor do Erasmo de Rotterdam, eu ia ficar, acho que para sempre, querendo ouvir aquela pessoa falar, porque eu gosto muito de rir. Eu não sou uma pessoa engraçada, então eu dependo de pessoas engraçadas porque eu gosto muito de rir. Então todos esses autores que têm um elevado senso de humor, por todos eles eu sou absolutamente apaixonada, mas em especial por Cervantes, e não porque ele é o autor do maior romance de todos os tempos. Não, simplesmente porque Dom Quixote foi o livro que mais me divertiu na minha história de leitora. Sim, Dom Quixote, para mim, além de tudo que ele é evidente, foi o melhor entretenimento que eu já tive na vida, tá? E eu queria dizer para vocês que muitas das músicas, quando a gente começa a ouvir música clássica, mais tempo, a gente começa a perceber que algumas peças são pura diversão. Por exemplo, o Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns, tem uma obra fantástica chamada Carnaval dos Animais. Desde a primeira vez que eu ouvi aquela peça, eu falei, não, isso aqui ele tava brincando, pelo amor de Deus, isso aqui é diversão. E eu ouvia por diversão, e eu ouvia com a minha filha pequena, né? E eu ouvia por diversão. Eu ouvia o Carnaval dos Animais no mesmo espírito que eu ouvia o Arca de Noé. Sim, Arca de Noé, volumes 1 e 2, que marcou minha infância e marca dos meus filhos, porque eu repito para eles e ouço junto com eles. Mas o Carnaval dos Animais do Saint-Saëns tem esse espírito da infância, esse espírito do a compor pela diversão, pelo entretenimento, pelo puro prazer da composição, pelo puro prazer de fazer algo legal, engraçado, divertido e que, claro, ao mesmo tempo desperta em nós, pode despertar em nós inúmeros pensamentos, mas em princípio é simplesmente divertido e nos prende a atenção absolutamente. Eu acho que nós precisamos urgentemente voltar a apreciar a literatura dessa forma, porque mesmo Platão, alguns diálogos de Platão são simplesmente divertidos. Tem um diálogo de Platão, e quando eu falo desse diálogo até no meu curso, eu falo rindo a aula inteira, do começo ao fim, tá? Que chama Cármides, né? No diálogo Cármides, a gente observa o Sócrates fazer piada dos marmanjos que disputam lugar para sentar do lado do menino bonito, entende? E é um dos momentos mais engraçados da obra de Platão. Mas você tem também a icônica entrada do Alcibíades no final do banquete, totalmente bêbado, fazendo uma mega declaração de amor. Amor no sentido fraterno, porque ele aprendeu isso com Sócrates, não era essa a ideia que ele tinha, mas Sócrates ensinou-lhe. E ele faz uma declaração de amor, assim, pro Sócrates, falando, Sócrates é aquele que nos ensina o que é verdadeiramente amar, né? Que é justamente o sentido que tem a amizade em toda a obra platônica, a razão pela qual ela é tão agradável de se ler, porque quando ele escreveu para leitores, e ele escreveu sim, se preocupando, vários diálogos, se preocupando em capturar completamente a atenção dos leitores, tanto que em alguns momentos dos diálogos platônicos mais divertidos, em que ele aponta as camadas mais profundas da sua filosofia, nós que já estudamos a metafísica platônica desatamos a rir. Como, por exemplo, no momento do banquete, em que Aristófanes, que é uma alusão, evidentemente, ao comediógrafo Aristófanes, que escreveu As Nuvens, que escreveu Lisístrata, que escreveu todas aquelas peças engraçadíssimas, ele faz seu elogio ao amor, afinal, o banquete de Platão é um elogio ao amor. O discurso sobre o amor, na verdade, aponta a metafísica platônica, mas de uma maneira completamente caricata e cômica, entendeu? Com humor, assim. É quase como se Platão imaginasse que o leitor que não conhecesse a sua filosofia, não frequentasse a academia, nunca fosse ligar as duas coisas, mas os seus alunos iam entender que era uma alusão e aquilo era engraçado, né? Então, são essas as coisas que fazem com que um texto seja lido ao longo da história, meu Deus do céu. Não é o aspecto totalmente litúrgico do texto. A gente precisa parar com isso porque, como diz o Pedro Henrique Alves no seu maravilhoso, brilhante, você assinando da Esmeril, vai direto neste ensaio na edição de novembro. Já recebeu sua edição do seu e-mail? Vai direto ler o texto do Pedro Henrique Alves chamado Botox Literário, o Drama da Leitura no Brasil. Ele começa dizendo: estamos no país em que ninguém lê e queremos falar de literatura como um momento de elevação moral. Parece que a gente não vai conquistar muitos leitores, muito menos mostrar para as pessoas que ler também é divertido.
E aí ele faz um ensaio muito, muito engraçado, e inclusive fala de livros que ele estava lendo e por que razões ele estava lendo, e que ele está perfeitamente consciente dos aspectos completamente descartáveis daquelas obras, e que mesmo assim ele as estava lendo para se divertir, tá? Nós temos esse drama profundo da falta de leitura no Brasil, e a gente tem pais que querem forçar os filhos a ler coisas que não divertem. Não divertem porque muitas vezes as crianças não estão preparadas. Vocês devem estar rindo de mim. Nossa, a Bruna se diverte lendo, sei lá, Dom Quixote, que me pareceu meio inalcançável, o Elogio da Loucura do Erasmo. Sim, mas eu li o Elogio da Loucura depois de ter passado um ano lendo todos aqueles tratados educacionais dos humanistas, que são satirizados pelo Erasmo. Então eu estava familiarizada com as coisas que ele estava satirizando. Eu não estou dizendo que qualquer pessoa vai abrir o Elogio da Loucura e vai morrer de rir. Não, evidentemente, para as coisas que eu estava vivendo naquele momento, o Elogio da Loucura caiu como uma luva. Aí o Dom Quixote também, quando eu fui ler o Dom Quixote, bom, eu já tinha feito alguns anos de filosofia e eu já tinha adquirido alguma cultura e educação literária. Então é claro que o Dom Quixote, eu devo ter perdido muita coisa no Dom Quixote, eu preciso reler mais umas 10 vezes, mas a primeira leitura que eu fiz foi a mais marcante, porque apesar das dificuldades que eu tive com o vocabulário, eu fui fazendo um glossário no final do livro, tem até hoje as 2 edições, você vai vendo o final, a última página a página de rosto do segundo volume tem uma lista de vocabulário, porque até eu me acostumar com o vocabulário dos Viscondes, eu ia apanhando e eu ia procurando dicionário, mas eu não parava de ler porque as histórias são muito engraçadas, e o Sancho Panza, ele é a representação do modo como o povo e do modo como as pessoas simples, como o homem comum, encara as obsessões e os fetiches propriamente literários das pessoas cultas. Então o próprio Dom Quixote é uma sátira, entendeu? Da fetichização da literatura como, puxa vida, ela vai nos dar uma direção para o viver. O Dom Quixote enlouqueceu, porque ele leu tantos romances de cavalaria medievais, aquelas canções de gesta, tá? Canções de gesta, a mais conhecida de todas é a canção de Rolando. Sim, eu já tinha lido a canção de Rolando quando eu fui ler o Dom Quixote, eu tinha um pouco da referência, mas também não muito, né? E aí o Dom Quixote leu uma versão das canções de gestas, que eram os chamados romances de cavalaria, que é algo um pouco mais vulgarizado, leu e quis se tornar um cavaleiro andante, né? Então é aquela maluquice da pessoa que quer viver mundos imaginários sem dar conta sequer da sua existência concreta, e acaba se tornando um palhaço de circo que evidentemente vai se meter em todo tipo de situações que são absolutamente fantásticas, né? O livro do Alexandre Soares Silva, que foi a coisa mais divertida que eu li esse ano, o Feérico Luar, no Copacabana Palace, tem como personagem um gordinho sem experiência nenhuma com mulher que tenta conquistar uma estrela de cinema, cara, fingindo ser um bandido galante. Assim, é muito cômico. E aí tem no meio, eles ainda cruzam a semana de 22 e fazem uma picaretagem ali no palco para validar-se assim como grande herói de letras, porque para ele conquistar ali a atriz, ele precisava fazer ciúme com uma personagem que tinha fetiche por poetas, tipo, puro fetiche, entendeu? Era uma biruta também, mas ela tinha fetiches. Ele fez uma picaretagem lá no palco, e essa picaretagem, ela ficou encantada e ficou interessada por ele, enfim, e tudo isso tem uma trama maravilhosa, né? O Alexandre demonstrou aí nesse romance dele uma enorme habilidade de criar situações cômicas engraçadas, né? Que são fundamentais para que a literatura como entretenimento não esmoreça, tá? Então eu queria aqui deixar para vocês esta minha defesa da literatura como entretenimento. Eu propositalmente citei apenas obras da chamada alta cultura. Tem um outro livro que é engraçado, mas ele já não é tão bom quanto o Dom Quixote, que é uma cópia que o Diderot faz do Tristan Shandy, do Lawrence Stern, né? O Stern, que é um humorista inglês, escreveu o Tristram Shandy, e aí o Diderot quis fazer a versão dele desse romance que ele amava, que é inspirado já no Dom Quixote, e ele escreveu Jaque o Fatalista e Seu Amo, né? Que é uma inversão propriamente, tipicamente iluminista, porque o Dom Quixote é o fidalgo Dom Quixote, né? E o seu
companheiro Sancho Panza, etc. Mas é sobre as aventuras do Dom Quixote. Então o aristocrata, o personagem principal, vem no primeiro plano, e o Sancho é mais ou menos o mundo, aquele homem que tem o bom senso do mundo, que sabe o que está acontecendo, mas que ao mesmo tempo sabe da sua condição social e vai indo na onda, entendeu? Do seu amo. E no Jacques o Fatalista a gente tem uma inversão disso, que também causa coisas, causa inúmeras situações engraçadas, né? Mas a gente percebe também que esse caráter revolucionário do Diderot já aparece no título, né? É Jacques o Fatalista e seu amo. Quer dizer, ele fala do escudeiro, do empregado no primeiro plano e do aristocrata no segundo plano, né? E, enfim, e aí ele faz humor nesse sentido da inversão, da ordem social, né? E não é tão engraçado justamente porque a ordem social reflete muitas vezes a ordem das coisas, e nós, né, temos todo o nosso lugar, aceitemos ou não, existe um lugar que é o nosso e a gente precisa lidar com ele. E a verdade é que quando a gente lê essa grande literatura que deve ser apreciada também pela sua capacidade de nos entreter, a gente percebe que não importa qual seja o seu lugar no mundo, a condição humana é igual para todo mundo, porque somos todos um bando de miseráveis. Alguns são miseráveis com mais dinheiro, outros com menos, uns com mais cultura, outros com menos, mas a miséria a todos habita, e é isso que o humor capta também, por isso que o amor educa, certo? Por isso que o humor educa também, porque o humor em si mesmo já nos coloca em posição de igualdade, mesmo explorando nas piadas a estrutura própria do ambiente social que é o nosso. Enfim, são tantas coisas que a gente pode aprender, mas para que a gente aprenda, a gente precisa ter pensado. Mas para que a gente tenha a oportunidade de pensar, primeiro é preciso que a gente leia. Mas para que a gente leia, a gente precisa ter prazer em ler. E para que a gente tenha prazer em ler, a gente precisa experimentar a leitura como entretenimento. Deixa seu filho ler mangá, deixa seu filho ler romance de aventura, sabe? Eu comecei lendo romance policial da Agatha Christie, entendeu? Aí fui ler o Mundo de Sofia, aí depois fui ler aqueles outros livrinhos do Joyce Tengarden, filosóficos. Gostei muito mais de um que chamava O Dia do Coringa do que o Mundo de Sofia, porque eu entendi mais, entende? E tudo isso nessa idade, nessa infância, adolescência, etc. E aos poucos eu fui adquirindo a cultura necessária para ler outras coisas maiores. Mas as coisas menores que nós lemos, muitas vezes, elas são absolutamente fundamentais, porque elas nos habituam a ter prazer com a leitura, porque nós simplesmente nos divertimos com essa atividade, tá? E aí o Pedro Henrique Alves, nossa, tornou o meu mês feliz por ter abordado esse assunto na Esmeril de novembro. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que eu tô falando da nossa revista. A nossa revista tá cada vez melhor, tá com um grupo de colaboradores cada vez melhor. E esse mês ela tá particularmente interessante. É essa capa, se vocês forem ao site, a gente tá com uma promoção de verdade de Black Friday até amanhã, assim, é 60% de desconto em todos os planos, assim, a gente faz Black Friday de fato, a gente não sobe o preço para depois fingir que é Black Friday, não. Meus cursos também foi a mesma coisa, o pessoal sabe, não, eu corto pela metade mesmo, tem um preço lá que é o ano inteiro, chega Black Friday eu dou 50% de desconto. A Esmeril a gente fez um pouco mais, a gente deu 60% de desconto para ampliar a nossa base de leitores consideravelmente. Até agora a promoção foi um sucesso, ela termina amanhã, vou deixar o link na descrição, tá, para você conhecer. E eu queria, assim, recomendar muito brevemente a leitura também, porque nós temos espaço para literatura como entretenimento. Todo mês a gente vai trazer para vocês um conto e uma crônica e uma entrevista com um autor brasileiro que está escrevendo hoje. Por quê? Porque a gente tem no Brasil um movimento de escritores. Eu fiquei citando aqui o Alexandre Soares Silva porque eu gostei muito do livro dele, mas ele é um desses autores, tem vários. E esse mês o Leônidas Pellegrini entrevistou o Igor Maria Salles, que escreveu um conjunto de contos que retratam as personalidades típicas do Brasil. Assim, eu não li ainda, tá? Eu tô louca pra ler. Eu li a entrevista, porque eu tive que editar, e falei, cara, eu preciso ler esse livro. E eu pedi pra eles me enviarem. Porque eu preciso ler. Chama O Bigode de Vlad e Outros Contos, do Igor Maria Salles. E assim, ele diz, não, claro, são cenas típicas dessa coisa bizarra e engraçada que é o Brasil, essas personalidades com que nós cruzamos na rua, mas evidentemente que tem algo de dramático em tudo isso, né? Por quê? Porque uma característica do humor é que o humor, ele tem sempre uma gota de melancolia. Ele tem uma gota de melancolia porque o humor é o dar-se conta de algo absurdo. E quando a gente se dá conta de algo absurdo,
a gente não sente exatamente admiração, a gente ri. O riso não é a mesma coisa que admiração. Quando a gente vê, por exemplo, um santo, né? A gente vê lá a história do Padre Pio, a gente lê, sei lá, uma obra da Santa Teresa, a gente fala, nossa, você fica admirado, fala, puxa, isso é um exemplo, né? Nossa, quem sabe um dia, né? Preciso ver. Aqui eu estou aprendendo algo substancial, né? Ou quando a gente abre o Novo Testamento, lê qualquer fragmento e fala, nossa, isso aqui é outro nível, né? Isso aqui vai me levar para um lugar melhor. Mas não é isso, tá? O humor não é isso. O humor não é essa admiração, essa contemplação. O humor é quando a gente se dá conta de algo que justamente mostra a fragilidade do ser humano diante de conseguir alcançar os píncaros da existência, né? Como a gente tropeça, como a gente cai, como a gente é ridículo, como a gente é absurdo, como a gente é miserável, entende? Então o humor é absolutamente fundamental, porque você aprende a rir disso, você consegue lidar com isso também com mais tranquilidade, para ir levantando com um pouco mais de agilidade, porque você vai cair mesmo, né? Cair é da vida, cair o tempo todo, e o máximo que a gente pode fazer é rir, porque não há outra coisa, né? A única forma de aprender é rir. Porque quando você ri, você consegue absorver aquele ridículo que você passou, aquele ridículo que você testemunhou, aquele ridículo que de repente afeta todo um grupo social ao qual você pertence ou ao qual você não pertence. Você consegue lidar com aquilo, entendeu? E você consegue lidar com aquilo com o quê? Com amor. Você lida com amor, porque quando você ri, o riso não é necessariamente um gesto de desprezo. O riso é uma forma de olhar para aquilo. Se você está olhando para aquilo, você está acatando e acolhendo de alguma forma, tá? Então é isso. Agora, apesar de todas essas reflexões, e tem lá tem conto, tem crônica, para vocês lerem, né? Na Esmeril, a gente tem também uma sessão de humor sobre as coisas mais ridículas que acontecem no Brasil, porque vocês todos que gostam de política sabem que a gente tem que ter muito senso de humor para lidar com a política brasileira, né? Porque a gente tem a sessão de humor é sobre as coisas mais ridículas, né? Que acontecem e também as notinhas da Paula Marisa, toda vez que eu vou editar, eu morro de rir. Porque eu não tô acompanhando muito o cenário político, ela acompanha muito, porque ela faz esse tipo de resenha, eu fazia, não tenho tempo de fazer mais, e quando eu leio a coluna dela, eu morro de rir, porque ela fala de um jeito que, sabe, ela fala de um jeito que a coisa até nem parece mais tão absurda, porque quando fala com humor, pelo menos a gente consegue lidar com a coisa, entendeu? Com essas coisas tão ridículas que acontecem, né? E eu queria também, só por último, chamar a atenção para a reportagem de capa, que é um estudo, assim, um ensaio brilhante de um geógrafo chamado André Alvarenga, que é um cara talentosíssimo, né? E ele escreve um artigo sobre planejamento, o lugar do planejamento no trabalho do municipal. Primeiro ele explica para todo mundo o que é trabalho de prefeito, trabalho municipal, o que é fazer política municipal. Ele explica, assim, fala quais são as leis a que o prefeito está sujeito, qual é a margem que ele tem, né? O que é trabalho de prefeitura? Concretamente, entendeu? Sem justamente cair no ridículo de ler romance de cavalaria demais e querer mudar o sistema com simplesmente uma varinha de mágica ou uma palavra, uma lacrada especial. Não, amigos, ó, é assim. Dentro disso, onde está a margem? A margem está aqui. E nesta margem, o que efetivamente significaria fazer um trabalho conservador? E ele fala disso justamente no planejamento. Porque uma das leis importantes, né, na política municipal tem a ver com justamente o planejamento. E ele diz, é por aí que dá pra gente dá para as pessoas fazerem um trabalho interessante, né? Mas o que seria um planejamento conservador? Será que é possível um planejamento conservador? Será que a própria mentalidade dos conservadores tem a ver com planejamento? Bom, ela não é avessa a planejamento, mas como é que funciona? Porque a liberal a gente sabe que é avessa a planejamento. Aliás, falando nisso, tem também, não posso deixar de mencionar, um outro artigo muito legal que é sobre o caráter anticapitalista do Hitler, né? Que muita gente adora falar que o Hitler, não, imagina, ele era super capitalista, e não era, né? Tem um livro do Mises, eu falei do Pedro Henrique Alves, que é editor da LVM, eu acompanho o trabalho da LVM há muito tempo mesmo. E não me lembro, acho que foi em 2018, eu li um livro do Mises chamado Caos Planejado, é um dos meus livros favoritos. O Mises só tem coisa boa, né? Ele é aquele cara que escreve com aquela clareza adorável. E como não é minha área, economia, eu não tenho nenhuma responsabilidade nessa área, eu leio por prazer, tá? Eu leio os livros do Mises por prazer, porque ele é um escritor que me agrada. E ele escreve claro. E eu não suporto economês, eu gosto de
homens elegantes e cavalheirescos, né, que escrevam assim, sem torturar a linguagem, e ele é um cara que faz isso, né, e no Caos Planejado, Intervencionismo, Socialismo, Fascismo e Nazismo, da LVM Editora, ele mostra ali claramente que o nazismo é radicalmente anticapitalista, mas o João Aigen, que é nosso colunista também, colunista em outros portais, acompanha, tem um canal no YouTube, é um cara fantástico. Ele acabou de traduzir uma biografia, se eu não me engano, um estudo sobre os pensamentos, as ideias do Hitler mesmo, e ele explica no artigo que ele escreveu para Esmeril desse mês por que as ideias do Hitler têm que ser estudadas, porque de tanta versão que a gente tem ao nazismo, a gente já não sabe exatamente o que é nazismo e fica colando a pecha de nazismo onde ela não cabe. A gente tem que saber mesmo para se vacinar contra o que é o nazismo. E o Hitler era claramente revolucionário e anticapitalista, né? Então, o ser anticapitalista e o ser revolucionário eram traços fundamentais do nacionalsocialismo. Isso é algo que precisa ser dito, porque é fato histórico, né? É fato histórico que, se você ignora, você pode, de repente, cometer o mesmo erro que ele, né? E ninguém quer cometer aquele tipo de erro nunca mais na história, né? Espero. Bem, por fim, temos também um artigo que merece leitura, que é a polêmica em torno da redação do Enem desse ano, né? Puxa vida, se a África, a cultura africana importa ou não importa, há paralelos com o Brasil, né? A discussão foi deplorável por parte da direita e por parte da esquerda. Não sei quem deu mais gafe, a direita ou a esquerda. E aí a Patrícia Silva, que é socióloga, ela pega e fala, vamos falar do assunto com o mínimo de respeito, decência e uso das fontes. E aí ela mostra como é que a gente pode lidar com esse assunto. E eu achei fantástico, porque ela cita o papel fundamental que teve, assim, o papel fundamental na história da Etiópia do cristianismo, né? E aí eu aproveitei o gancho, eu que não sou idiota nem nada, eu que faço as edições, eu aproveitei o gancho para mostrar para vocês várias imagens daquelas igrejas escavadas nas rochas, entendeu? Que tinham na Etiópia. Muita gente vai para a Etiópia só para ver essas igrejas, né? Porque até o século VI o cristianismo já está consolidado ali. E tem umas igrejas mais lindas de quem curte cristianismo primitivo fica louco, porque é aquela linguagem. Tem aquele espírito do cristianismo primitivo, tá ali, entendeu? E aí eu fui atrás das imagens para deixar o artigo mais interessante. Enfim, é isso. Então a Esmeril está aí de Black Friday, você que quer que gosta de ler por prazer, tá? Nós trabalhamos nesse espírito também na Esmeril. Eu quero dizer que o Pedro, ele escreveu esse artigo, mas toda revista, ela é uma maneira de você ir tendo prazer na leitura, porque os artigos são mais curtos, são variados, tem vários temas, você vai descobrindo quais são seus colunistas favoritos, e você tem contato com vários tipos de registro literário diferente. Por exemplo, a gente tem um colunista que é o nosso assim, patrimônio da Esmeril, que é o Paulo Sanchotene, e ele tem uma coluna que chama Conversar e Pensar Junto, que ele faz diálogos mesmo, diálogos socráticos, só que sobre os problemas que nós vivemos. Então é muito legal. É assim, mais ou menos como imaginar o que Sócrates estaria fazendo hoje na cidade, no Brasil, e é muito bom mesmo, né? E ele é um platônico, né? Ele é um admirador de Platão, e ele tem um jeitinho socrático, né, de ser. Então os diálogos são realmente emulações mesmo do espírito, da maneira como Sócrates lidava ali com os atenienses, tá? E são todos maravilhosos, né? Se você juntar todos, dá um livro, e isso precisa ser publicado um dia a gente chega lá, a gente sempre pensa nisso, né? A gente sempre fala, puxa, Esmeril tem que publicar alguma coisa. Não, a gente tem que publicar uma compilação dos diálogos do Sanchotene, que é literatura, entendeu? Da melhor qualidade, só que é divertido, porque o Sancho, ele escreve isso para se divertir, tá? Ele se diverte escrevendo os diálogos, e nós nos divertimos lendo, né? Então é isso, a literatura, ela precisa ser absorvida em nossa vida como entretenimento, tá bom? Comece com uma revista, começa com um autor não tão importante assim, leia o que te divirta, leia o que te dê prazer, leia o que te faça feliz, que aos poucos você vai adquirindo a cultura necessária para um dia ler os clássicos da sua vida. Tem tanto clássico que eu não li ainda, que vocês não sabem, que eu não vou nem falar aqui, senão vocês vão perder o respeito por mim, mas tem muito clássico ainda que eu não li, né? E tem clássicos que eu li e vou ter que reler. Por exemplo, o Fausto, do Thomas Mann, eu não tinha maturidade suficiente quando eu li. A Montanha Mágica eu já tinha, eu já consegui, tanto que de volta e meia falo da Montanha Mágica, um dos livros da minha vida, né? Mas o Fausto não. E o Fausto é importante, porque é a Segunda Guerra, né? Montanha Mágica é a Primeira Guerra, Fausto é a Segunda Guerra. Quando eu li o Fausto, eu não tive aquela conexão e aquela
aquele impacto que eu tive ao ler a Montanha Mágica. Aí daí eu falei, não estava pronta para ler, tá? Sei lá, quando tiver 50 anos eu releio esse livro. Acho que até lá eu entendo qual que é o espírito, né? Então é assim, pessoal, vamos parar com essa coisa fetichista de achar, vou ler coisas edificantes que vão me tornar um intelectual. Não, lê para se divertir e no processo você vai aprendendo inúmeras coisas. E outra, aquela história de que ócio e criatividade andam lado a lado, é uma coisa simples, é até senso comum, tá? Porque às vezes a gente lê um negócio que a gente leu, simplesmente, nossa, tô com uma curiosidade louca de ler isso aqui, a gente leu. Aí passa-se uns dias e a gente começa a pensar naquilo que a gente leu por puro prazer, e aí a gente começa a digerir o livro, entender o livro, e o livro vai se tornando parte de nós, tá? Então é assim que é o processo. Tem que ter o entretenimento, tem que ter a diversão, tem que ter o prazer, senão você é um mau leitor, ou você é um falso leitor, ou você é um aspirante a leitor que está se enganando. Não se engane, se divirta e tire da própria vida, da própria realidade, o prazer, sabe? O prazer do existir, o prazer do pensar, o prazer de entender a condição humana. Vivendo intensamente, sinceramente, autenticamente, você também está se preparando para aproveitar o que de melhor nos dá a literatura. Vou deixar os links para a nossa promoção fantástica de Black Friday aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha, etc. E até a próxima.